estava bem pesado, bem difícil de ser conduzido, e eu estava bem sem esperança, não tinha conexão, nossa comunicação não fluía, eu estava em vias de desistir realmente, né? Até te ouvir, até conhecer um pouquinho o seu trabalho, a sua história, isso me deu um fio de esperança ali, mas estava bem ruim mesmo. O que foi que você, assim, como é que você ficou sabendo do meu trabalho, né? Quando você fala até te ouvir, né? O que foi que você ouviu eu falando? Falou, rapaz, acho que pode ser um caminho, esse curso pode me ajudar. Então, eu vi você ministrando num curso de formação e uma frase que você falou que me marcou, assim, uma pessoa pode salvar um casamento. Eu falei, como assim uma pessoa pode salvar um casamento? Porque eu tô aqui tentando com todas as minhas forças e não tô conseguindo. E foi aí que essa sementinha foi plantada, né? Essa frase me ganhou. Eu falei, uma pessoa pode salvar o casamento. Então tem alguma coisa que eu não fiz ainda, né? Que dá para eu fazer. Então vamos lá. E isso me capturou, né? Me chamou a atenção de uma maneira assim que eu falei, então vamos lá, né? Eu posso fazer alguma coisa ainda. Que eu atribuía muita responsabilidade a ele, né? E eu falava, tá vendo? Eu olhava para tudo que eu fazia e falava, não, ele não está fazendo, por isso que a coisa não está funcionando, né? Não, mas ele, é sempre ele, né? E se ele estivesse fazendo algo mais diferente, ou a minha vontade, né? O meu entendimento. E não acontecia, e é claro que eu me frustrava todas as vezes, né? E eu me colocava num pedestal, assim, de suprassumo, não, eu sou sempre a que mais se esforça, a que mais faz. E hoje eu consigo olhar para trás e visualizar assim que realmente a responsabilidade de fazer dar certo, independente, né, do que aconteça, era totalmente minha. Eu lembro de um momento que você falou bem assim, o quanto você está disposta realmente a fazer isso dar certo. E aí eu joguei o 100%, né? E isso mudou a minha vida, né? Porque eu lembro do sentimento de pensar bem assim, eu tinha um medo muito grande de perder, né? Então eu pensava assim, mas se não der certo, né? E se der certo, né? Eu apostei nisso, de olhar para a chance positiva, né? E de me melhorar, né? Eu vi tudo isso, eu falei, caramba, eu posso, né? Eu posso ser uma pessoa melhor, né? Através desses desafios, né? Dessas situações que o casamento traz para gente. Eu tinha uma ótica muito negativa, né, de que a gente poderia resolver as coisas de uma pior forma possível, né, de estar impondo a minha vontade, né, e eu sempre achando que eu era muito comunicativa, muito persuasiva, não, eu estou sendo muito clara, mas na verdade eu estava sendo clara na minha forma de conversar, né, na minha forma de me comunicar. E quando eu fui realmente entender e me enxergar nesse processo, né, o curso me fez muito isso, né, me ajudou a colocar luz ali, né, naqueles pontos cegos que sozinho a gente não consegue. Esses momentos que nós tivemos, né, Haroldo, foi essencial, assim, para realmente desmascarar, né, aquela retórica que eu tinha muito, né, de a boa menina, né, a boa esposa, a que sempre fez tudo, mas sim, mas de que ponto de vista, né? De que forma que eu poderia melhorar isso? Eu não conseguia enxergar. Realmente, sozinha, eu ficava batendo com a cabeça ali, né? Então, foi essencial para mim e perceber que, de fato, aquilo que eu queria tanto que modificasse estava nas minhas mãos. Diminuir a pressão, né, daquilo e poder viver o presente, né? Entender as minhas amarras ali, que eram muitas realmente, né? Se atentar que é um dia de cada vez, viver novas experiências. Eu lembro muito dessa frase que você falava para mim, né? Permita viver essa nova experiência nessa semana, né? Nessa etapa. O que você pode fazer de melhor com os recursos que você tem? E assim eu fui fazendo, né? Eu vejo assim que é um destino que a gente só chega se realmente a gente for dando um passo por vez.
né? Eu queria dar saltos, né? Eu queria ter aquele casamento perfeito. Eu olhava o casamento das outras pessoas e falava assim, como que essa pessoa consegue ter essa conexão e eu não consigo? Eu sou tão íntegra aqui dentro, eu sou tão boa, né? E eu me questionava muito em relação a isso, né? E sem entender que realmente é um passinho de cada vez. E que vale muito a pena, né? Como você falou, não é simples, ou aliás, é simples, mas não é fácil. Exato. Me custou muito, né? Me custou muito, muitas das vezes eu mudar a minha mentalidade, né? Aquela minha concepção ali de verdade em relação àquela situação e me dispor a viver o novo. Isso me custou, isso doeu, muitas das vezes assim, engasgada, mas eu fui e pude colher, né, os frutos, e posso colher ainda, né, é muito interessante que é perpétuo, assim, e o mais interessante, sabe, Haroldo, que eu queria refrisar aqui, é no relacionamento com meu filho. Eu vejo o quanto que ele está mais tranquilo, sabe, o quanto que, quando a gente está conectado, o pai e a mãe, o filho está muito mais, assim, seguro, né. O Davi, ele tinha um nervosismo, uma agitação que eu não conseguia entender, apesar de saber, né, de ter assim, noção que ele absorvia muito desse ambiente conturbado, né, mas ao me alinhar, e eu acho que a mulher tem muito isso, né, ela é o termômetro da casa também, eu consegui ir passando essa tranquilidade para ele, sabe, essa segurança, né, esse ambiente melhor para ele, Bacana. e ver isso nele, para mim, assim, é uma gratidão imensa que eu tenho pela sua vida, né, pela sua história. Eu falo realmente que Deus une propósitos, né, conhecer você, assim, foi, assim, a resposta de Deus naquele dia, de falar assim, você consegue, viu, Tatiana? Essa pessoa conseguiu, você também vai conseguir. E foi aquele fio de esperança que eu precisava, sabe, Haroldo? Bacana, Tatiana. E olha só, ganhei meu dia agora, tá? Porque eu sabia dos seus resultados, você já tinha me relatado, né, que as coisas tinham mudado, e ainda tem desafios, claro, como todos nós, mas que as coisas mudaram muito, né? Mas saber agora do seu filhote, do Davi, né? Você está me dizendo que você comprou um curso para melhorar o seu relacionamento e acabou ganhando de bônus aí um curso para melhorar o relacionamento com o seu filho, né? Não, e o mais interessante é que eu olhava sempre no casamento, na perspectiva do casal. E, na verdade, era comigo, eu me melhorei, tanto no trabalho, assim, quando a gente se enxerga, né, esse autoconhecimento, ele é tão, tão poderoso, assim, que você consegue mudar, inclusive, os outros relacionamentos mesmo, você muda consigo e com os outros, né, o casamento foi a primeira, assim, que eu vi, né, de imediato, porque é algo cotidiano, né, íntimo ali todo dia, e com o filho também, então, assim, 360 graus, né, a gente consegue ver as mudanças mesmo assim, mas falando assim, fica parecendo assim que é mágico, né, instantâneo, mas é possível, é isso que eu gostaria muito de falar para você, assim, que você, quando você me apresentou, aliás, quando eu te ouvi, né, você não me apresentou nada, quando eu te ouvi, assim, foi aquela possibilidade que eu, naquele momento, não tinha nenhuma, né, então, eu me agarrei naquele fio de esperança e vivi, né, me dispus a viver o processo. Você investiu tudo isso, eu falei, cara, eu investiria o dobro, porque o ganho que eu tive, assim, em termos de entendimento, de conseguir ver a situação de uma outra forma e não sofrer mais, sabe? Eu olho para trás assim, e falo assim, meu Deus, como eu sofria por tão pouco, né? Por coisas assim que eu achava que eu nunca ia conseguir passar, sabe? Se ele não mudasse. Se ele não mudasse, eu falava assim, como que eu vou conseguir mudar ele, né? Era mais ou menos assim, a lógica da pessoa. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, foi assim um investimento que eu faria o dobro mesmo, assim, mais que o dobro, porque é para a vida, né? É o que deu, é o que dá significado para a nossa vida, né? De nada adianta uma carreira brilhante, uma vida espetacular lá fora e dentro de casa você tem um lar destruído. Eu tinha um trabalho que me dominava muito, que me dava uma satisfação, e eu chegava em casa e simplesmente eu tinha vontade de voltar para cá, voltar para o trabalho, sabe?
falava assim, nossa, as pessoas lá fora me entendem muito mais facilmente do que aqui dentro, né? E não sabendo eu que, na verdade, dependia muito mais de mim, né? Que aquilo que eu tanto almejava poderia vir de uma iniciativa, né? De um aceite. Por isso que eu digo, todo investimento que a gente puder fazer para o nosso relacionamento, para o nosso autoconhecimento, ainda é pouco. Porque o ganho é exponencial, a gente não consegue nem quantificar, assim, a colheita. Eu queria ressaltar uma outra coisa, que para mim foi muito verdade, que é a questão das pessoas que nos rodeiam, né? As pessoas querem tanto o nosso bem que vê o nosso sofrimento ali nos embates, né, do casamento, o dia a dia ali sendo tão sofrido, que elas nos ensinam a desistir. São poucas pessoas que nos ensinam a continuar. Eu tive poucas pessoas, né, inclusive no âmbito espiritual, que me aconselharam a permanecer. Eu já tive pessoas que falaram assim, isso aí não vai dar certo, não. Isso aí é melhor você se contentar. E dentro de mim tinha eu não me conformava com aquela situação. Eu falei assim, não, eu não me casei para separar. Eu sei que é possível. Eu vejo esses outros casamentos dando certo, que passaram por tantos anos, tantas dificuldades. Então, é possível. E a gente, como você falou, e eu vivo isso hoje, basta uma pessoa querer, né? Eu realmente quis de todo o meu coração, e eu tive você, que veio realmente com uma esperança na minha vida, né? E isso é muito, muito essencial, porque se a gente não escuta as pessoas certas, o que acontece? A gente desiste. E eu conheço várias pessoas que desistiram e se arrependeram. Como na minha família eu não tive uma referência familiar, né? O meu pai e minha mãe até hoje brigam, eles são casados, mas estão brigando até hoje. Então, assim, eu falei, para onde que eu vou recorrer, né? Com quem que eu vou aprender isso? Com quem já venceu. Eu já ouvi, inclusive, bem assim, de uma irmã minha, nossa, Tatiana, lá vai ela para mais um curso, né? Vai ela tentar mais uma vez, ela acha, não, como é que foi que ela falou? Ela acha que curso ensina a se manter casada, a estar casada. Aí eu falei para ela, mas se a gente não for atrás de quem realmente sabe, de quem tem um conhecimento para nos passar, dentro de casa que a gente não consegue mesmo, a gente fica sempre girando, ou se separa, ou você realmente vai viver a mesma situação 50 anos, né? E eu vivi isso na casa dos meus pais, e eu era coisa que eu tinha certeza de não querer viver, sabe? Um ambiente de briga, de confusão, de conturbado. Eu falei, não, eu não quero viver isso. Eu quero realmente poder ter ter paz no meu casamento, ter paz na minha casa, ter prazer, sabe? De voltar para casa. Hoje a gente consegue, eu particularmente, consigo respeitar muito o ritmo dele, né, a opinião dele, quando eu vejo assim, que eu já sei o funcionamento, né, o modelo operacional da pessoa. Então, se eu quero uma coisa mais rápido, né, eu já sei como fazer, né, isso diminui muito. Antes eu brigava por muita coisa, aliás, eu brigava por tudo, né, e hoje não, hoje a gente consegue ter uma situação mais de tranquilidade dentro de casa, né? Eu respeitando o espaço dele, as decisões dele também, trazer para a opinião, respeitando e valorizando a opinião dele no planejamento da família, da casa, porque eu era, né, a que tomava decisão, saía correndo, né? E hoje não, hoje eu busco muito mais a opinião dele, eu vejo que ele se sente mais valorizado, né? Eu vejo que ele se sente mais assim, e ele tinha me dito isso várias vezes antes, né? Você não me respeita como homem, né? E hoje eu vejo que ele se sente assim, né? Nessa situação da gente conseguir não mais sofrer com as coisas de casa, né? Com os desafios mesmo da família, né? Da criação de filhos,